Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Eu não sei se você está feliz em me ver aqui, mas eu estou muito feliz em vê-los aqui. E eu desejo que a palavra de Deus, a semente que será lançada hoje, que ela encontre no seu coração um bom lugar, que ela germine, que ela cresça, que ela dê bons frutos. Quando alguém se dispõe a falar algo da parte de Deus, a ministrar a palavra do Senhor, ou quando o semeador se dispõe a semear, o fruto que essa semente vai produzir, se de fato ela está sendo proferida da parte de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o fruto não vai depender da semente em si, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita e ela é apta a produzir bons frutos em todo o tempo. Mas o Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus 13, por meio da parábola do semeador, o que é que vai produzir o bom fruto? É o lugar onde a semente vai cair. Jesus disse que o semeador saiu a semear e que parte da semente caiu pelo caminho e que vieram os pássaros e se alimentaram dessa semente. Uma parte caiu no meio das pedras e aí quando veio o sol forte, ela não tinha raiz, secou, não produziu nada. Teve semente que caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram essa semente, ela também não foi capaz de produzir. Mas a semente que caiu em boa terra, essa produziu. Produziu a 30, a 60, a 100. Então, mais uma vez, eu desejo que a palavra de Deus se enraize profundamente no seu coração e que ela produza em você o fruto do Espírito Santo. Que você tenha paz, amor, alegria, bondade, benignidade, que você tenha fé, longanimidade, mansidão, e que o fruto do Espírito Santo opere em você o domínio próprio. É isso que eu desejo a você nessa noite. E eu quero falar a respeito de uma outra semente. Uma semente que foi plantada há mais de 2000 anos atrás. Uma semente que foi capaz de mudar a história da humanidade. Uma semente que mudou a história do homem de uma vez para sempre. A história do homem nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque depois que essa semente foi plantada aqui na terra, tudo mudou. A história da humanidade se refez. E eu estou falando do sangue maravilhoso, do sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Que maravilhoso sangue, que precioso é o sangue de Jesus Cristo. O que o sangue de Jesus é capaz de fazer, nós precisamos desfrutar mais do poder que há no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Creia nisso. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Efésios 2, de 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz, e que ela possa produzir em nós bons frutos. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que essa palavra possa ser verdadeira, possa ser constante nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A igreja em Éfeso, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ficou 3 anos em Éfeso, e enquanto ele esteve por lá, houve um avivamento em Éfeso, porque Paulo falava da parte de Deus, porque ele anunciava Jesus Cristo. Éfeso era uma cidade bastante evoluída para a sua época, e haviam vários deuses em Éfeso. Havia lá o templo da deusa Diana, né, a deusa da fertilidade, e haviam vários deuses. Mas o apóstolo Paulo foi até Éfeso para apresentar o único Deus verdadeiro, o único Deus capaz de salvar o homem, o Deus que faria diferença. E quando Paulo esteve por lá, houve um avivamento, e não tem como ser diferente, porque quando nós falamos em Jesus Cristo, quando nós falamos do sacrifício de Jesus na cruz, algo acontece. Não há como nós falarmos da parte de Deus, não há como nós falarmos da palavra de Deus e as coisas continuarem da mesma forma. Onde a palavra de Deus chega, as coisas estremecem, as coisas são mudadas, nós somos mudados, né? Com a palavra de Deus. E aí, Paulo, depois que ele saiu de Éfeso, ele foi a alguns outros lugares. Alguns anos depois, quando ele estava em Roma, ele escreve aos Efésios. Irmãos, está chovendo bastante, né? Quanto mais atenção, melhor, porque senão a gente dispersa, né? Muito barulho da chuva. Graças a Deus pela chuva. E então, Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, ele fala a eles sobre o plano da redenção de Deus.
fala sobre o papel do trabalho de Deus, Pai, de Jesus e do Espírito Santo. E aí no capítulo 2, do 1 ao 10, ele vai falar sobre o pecado, o que o pecado faz na vida do homem, mas em seguida ele vai falar também do que Deus faz pelo homem, do trabalho de Deus pelo homem, do que Deus faz na vida do homem e o que Deus faz por meio de nós. O que Ele faz por nós, em nós e por meio de nós. E a partir do versículo 11, Paulo vai falar aos gentios e aos judeus sobre a unificação deles mediante o sangue de Cristo, né? Os judeus, eles eram um povo, era o povo de Israel. Eles se sentiam superiores aos gentios. Por quê? Porque sendo de Israel, eles tinham sobre eles a promessa abraâmica, a promessa que vinha da aliança de Deus com Abraão. E o sinal dessa aliança era a circuncisão. Então, todo mundo que não era circuncidado, os gentios desmereciam. Os gentios, os judeus, eles agradeciam a Deus todos os dias, porque eles não eram gentios, eles realmente se sentiam superiores, porque eles tinham neles a promessa de Deus feita por Abraão, e eles eram herdeiros dessa promessa. E os gentios não tinham em si essa promessa de Deus, porque não eram parte do povo de Israel. Mas o Paulo escreve aos gentios daquela igreja, e ele fala: olha, antes vocês eram tristes e andavam aí pelo mundo sem Deus, e eram chamados incircuncisos por aqueles que pela carne foram circuncidados por mãos humanas. E aí Paulo fala: mas agora que vocês estão em Cristo, agora a vida é diferente, porque agora vocês estão em igualdade com o povo de Israel. Agora vocês também são herdeiros, não precisam se sentir menosprezados, não precisam se sentir inferiores, porque Deus veio fazer de judeus e gentios um só povo. Nós fomos adotados pelo Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Hoje nós temos acesso livre ao nosso Deus. Nós podemos falar com o nosso Deus quando nós quisermos. Nós também temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos o povo eleito, não somos mais os mesmos. Não é bom demais? Você pensa, você é um ser especial para Deus. Nós não somos mais os mesmos. Não somos, nós somos um povo especial. Temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. É diferente, nós somos um povo diferente. Não melhor do que ninguém, mas somos um povo diferente, porque nós temos a bênção de Deus sobre nós. E aí o apóstolo Paulo fala, lembra eles de quem eles eram, e que Deus, que Jesus pelo seu sangue, os reconciliou com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos separados de Deus. O plano que Deus tinha para nós era muito diferente, mas o homem resolveu, por conta própria, se separar do seu Criador.
E quando nós nos separamos do nosso Deus, é como um galho que resolve por conta própria se separar da árvore principal. A consequência nós sabemos qual é. Ela não vai resistir, ela vai morrer, porque não tem como o galho sobreviver separado da árvore. E foi isso que aconteceu conosco. Quando o pecado entrou, ele trouxe inimizade entre nós e o nosso Deus. E não foi só isso. Quando nós nos separamos de Deus, nós ficamos desconfigurados. Não temos mais vida. Você pode pegar uma planta, uma parte de uma planta que foi separada da principal, ela continua sendo parte, mas ela não tem mais vida. Ela não é igual à outra parte que está ligada na árvore principal. Porque quem está ligado na árvore principal se alimenta dela o tempo todo. E quem foi lançado fora é desconfigurado, morre. E aí o homem que se tornou inimigo de Deus, porque o pecado trouxe essa inimizade, agora, além de não ter mais paz com Deus, ele não tem mais paz consigo. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas parece que quanto mais o tempo passa, mais perturbadas as pessoas estão ficando, mais angustiadas, mais agoniadas, né? Parece que a gente vê as pessoas assim, sempre agoniadas, não tem paz, está desconfigurada. O coração do homem parece que é uma tsunami sempre, sempre. É o conflito entre o espírito e a carne, entre aquilo que o homem nasceu para ser e aquilo que o homem tem decidido ser, por sua conta própria. O homem decide ser o que Deus não o fez para ser. E quando ele está desconfigurado, ele não se reconhece. Eu não sei se você já viu algumas pessoas, ou se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Às vezes você se pega fazendo alguma coisa que você fala, meu Deus, não sou eu. Eu não gosto disso, eu não quero fazer isso, não tem a ver comigo, não é. Depois já de casada, de ter filhos, eu estava tendo uma atitude que a minha mãe teve que me chamar e falar para mim, Cecília, essa atitude não combina com você. Você não é assim. E de fato, não combinava comigo. Porque eu estava tendo um pensamento meu, queria do meu jeito. E não tem como, irmãos. Se o galho está ligado na árvore principal, quem dita as regras é a árvore principal. Ela não tem vida própria, vou fazer o que eu quiser, vou fazer o que eu entender. Não. Nós fazemos, nós agimos de acordo com o que Deus tem para as nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Então o homem, depois de se tornar inimigo de Deus, e depois de tantos conflitos, ele se torna inimigo de si mesmo. E sabe o que a gente faz com toda essa bagunça que está aqui dentro? Toda essa bagunça, esse desconcerto, essa fadiga, nós começamos a passar para o outro. E aí, a inimizade que nós temos com Deus por causa do pecado, nós temos conosco, nós não temos paz, e aí, daqui a pouco, nós já não temos mais também alegria, prazer, sossego com o próximo. E aí vira uma confusão sem fim. Pessoas que antes ouviam a voz de Deus, de repente não ouve mais. O homem
que era temente a Deus, que honrava a sua família, que honrava os seus compromissos, quando ele se afasta da voz de Deus, a voz do diabo vem falar na mente dele, e de repente esse homem começa a ouvir a voz de Satanás, e ele começa a achar que a esposa dele já não é suficiente, que é melhor ele procurar alguma coisa fora. Daí a pouco a família está desestruturada, alguém que era manso, porque a mansidão faz parte do fruto do Espírito, de repente aquela pessoa se torna uma pessoa grosseira, que fala de qualquer jeito, uma pessoa áspera, que não tem receio de machucar o próximo, e ele machuca e sequer se arrepende, porque ele se acha no direito, e acha que está sempre certo, porque não ouve mais a voz do seu Criador, porque está distante de Deus, porque não é mais Deus quem dirige a sua vida, quem te dá a direção do que é que deve fazer. E o homem, no meio dessa confusão, ele precisa de Deus. E a única forma do homem se reconciliar com Deus seria o sangue puro derramado. Então o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, derramou o seu sangue, precioso sangue de Jesus, para nos redimir dos nossos pecados. Esse é o poder que há no sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus nos reconciliou com Deus Pai. O poder do sangue de Jesus nos faz ter paz conosco. O poder do sangue de Jesus nos faz ter comunhão uns com os outros. O poder do sangue de Jesus faz aquela família desestruturada uma família forte em Cristo. O poder do sangue de Jesus faz o fracassado vencedor. O poder do sangue de Jesus é capaz de fazer um órfão que talvez cresceu escutando que ele era apenas mais um fracassado, um homem vencedor, um pai de família, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus veio nos reconciliar com Deus. Mas nós que já sabemos o que o poder de Deus pode fazer, o que o poder de Deus faz em nós, e agora que nós já reconhecemos o poder do sangue de Jesus, que nós já estamos reconciliados com Deus, que nós já temos paz, que nós conseguimos conviver bem com o nosso irmão, e o que nós vamos fazer com o poder de Deus? Com o poder do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. E agora que você já sabe que você é uma nova criatura, agora que você já declarou que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador na sua vida, e o que é que você vai fazer com esse poder? E o poder de Deus na sua vida? O que eu e você temos feito com o sacrifício de Cristo na cruz? O que eu e você temos feito com esse poder que nos foi dado, que foi plantado em nós pelo sangue de Jesus? Quero voltar com você lá no versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras de Deus. Só que aqui agora não somos mais o velho homem. Agora
somos um novo homem. Agora nós andamos em novidade de vida com Cristo. Agora nós somos transformados. Agora é um novo homem em Cristo Jesus. Não é aquele mesmo homem. Agora é outro. Agora é um homem criado em Cristo. Você sabe por que o sangue de Jesus tem tanto poder? Porque é o sangue do próprio Deus. É o sangue do próprio Deus, vestido por nós. E Ele é capaz de fazer de nós um novo homem. E aí, quando nós recebemos o sangue de Cristo, nós começamos a mudar. Porque Ele traz o renovo, Ele nos liga de novo ao nosso Pai, nos liga à raiz. Mas se a fé no sangue de Jesus é a raiz, as obras são o fruto. As obras são o fruto da fé. Mas nós somos salvos pelas obras? Vamos ver lá em Tiago 2, 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se você ler apenas essa parte, você vai começar, talvez, a ter algum conflito e a imaginar, será que a obra é obra e fé? Como é que é isso? Mas Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Somos salvos pela fé. Mas não há contradição, irmãos. O que Tiago está dizendo aqui é que se a raiz é a fé, então o fruto é a obra, que foi o que eu acabei de dizer. E a mudança de vida. E aí alguns entendem que é a obra que vai trazer a salvação. Não é. Nós não seremos salvos pelas obras, mas as nossas obras estarão no céu. Aquilo que nós fazemos aqui representa, né, parte no céu. É isso que vai nos levar ao céu? Não, não é. É você confessar que você acredita em Jesus Cristo, que você confia no sangue de Jesus e que Ele é seu único e suficiente Salvador. Mas quando você aceita Jesus, quando você aceita o sangue de Cristo, as obras vêm. Aquela pessoa que só pensava em si, aquela pessoa que era egoísta, ela deixa de ser, porque ela está ligada na árvore, que é Jesus Cristo. Jesus não é assim. Aquela pessoa que era insatisfeita, que não tinha alegria, que vivia sem esperança no mundo, agora ela é diferente, porque ela está em Cristo. Aquela pessoa que não pensava no próximo, agora ela pensa. A obra é diferente, faz o homem diferente. A reconciliação com Cristo nos faz diferente. Nós temos mudança de mente, nós temos mudança de comportamento, nós não somos mais os mesmos. E o Espírito de Deus trabalha em nós dia a dia, e vai nos transformando e fazendo de nós pessoas melhores e melhores.
Porque o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos faz melhor. O sangue de Jesus nos reconcilia com Deus. E isso é a maior maravilha que um homem pode ter. É ter a certeza de que agora ele não é mais inimigo de Deus. E sabe que eu vi escrito assim, o sangue de Jesus, meme, um meme com o sangue de Jesus. Falei, oh meu Deus, essa pessoa que fez isso não tem noção do poder que o sangue de Jesus tem. Não tem noção do que é o sangue de Jesus. Irmãos, nós não devemos compartilhar e nem sair da nossa boca chacotas com o nome de Jesus. Por favor, não façam isso. O sangue de Jesus é poderoso demais. Ele é santo demais para as pessoas fazerem chacota com o sangue de Jesus. Não faça e não permita que façam na sua presença. Não permita. Porque o sangue de Jesus tem poder. Ele é muito poderoso para nós desconsiderarmos o poder que ele tem. Não desconsidere o poder de Deus, o poder do sangue de Jesus para perdoar os seus pecados. Eu sei que às vezes algumas pessoas pecam certos tipos de pecado e elas pensam que nunca mais serão perdoados. Que elas estão afastadas de Deus eternamente porque cometeram o pecado. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus te reconciliou com Deus. E se você se arrepender, é instantâneo. Instantaneamente, o seu pecado será perdoado. Instantaneamente. Não há culpa, não há culpa. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Você é justo. Você é justo. Porque você é bom? Não. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus, não vê você. Não é por você. Então não desmereça o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus que foi derramado. Eu quero cantar uma canção. Eu não vou te pedir para colocar de pé, mas eu gostaria que você meditasse nessa canção. Ela fala sobre o poder do sangue de Jesus. E se você, hoje, precisa se reconciliar com Deus, enquanto eu estiver cantando, diga ao Senhor que você quer se reconciliar com Ele, que você não aguenta mais viver longe dEle, que você quer estar próximo dEle, que você não aguenta mais essa fadiga com você mesmo, que você não se aceita assim, que está ruim assim, que você quer mudança, que você quer reconciliar com você mesmo, ou se você precisa se reconciliar com alguém, aproveite esse momento, ore, peça perdão, libere perdão, porque o sangue de Jesus nos reconciliou, e Ele tem poder. Se você precisa se reconciliar com alguém, faça isso o mais breve possível, não deixe para amanhã, reconcilie-se com o seu irmão, peça perdão, e se reconecte com Ele, seja feliz na presença do Senhor, amém?